Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito feliz, muito honrada de receber aqui com a gente Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Muito obrigada pelo convite. Vou te contar que antes da gente começar, o Ian, que grava aqui junto com a gente, me fez uma pergunta. Ele falou, Helena, como é que você consegue, assim, lidar com as coisas ruins enquanto elas estão acontecendo, mas também não ficar só tão triste, também lidar com as coisas boas? E eu falei, cara, que pergunta difícil, mas é verdade, porque as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta acontecem simultaneamente. E às vezes não tá tudo bem. E a gente segue mesmo não estando tudo bem. Onde é essa fonte de estabilidade quando as coisas não estão certas? Quando tá tudo muito difícil para a gente seguir? Como é que é isso para você? Para mim é sempre um caminho de ser leal à esperança de estar bem no momento em que estiver tudo bem. Porque se eu sucumbir enquanto está tudo ruim, eu vou perder a chance de aproveitar quando as coisas estiverem melhores ou até resolvidas. Então, para mim, é fundamental manter a lealdade e a esperança. Esperança é o nome do livro mais novo da Casa do Cuidar, Contém Esperança. E eu achei lindo o nome do livro e também o subtítulo, Histórias sobre Viver e Conviver com uma Doença Grave. E esse conviver, às vezes, é a parte mais difícil, né? E eu acho muito bonito isso de ressaltar qual que é a esperança nesse momento. É uma capacidade também que a gente desenvolve de lidar com as coisas difíceis com esperança? Sem dúvida. Tem muitas coisas que provavelmente, você, eu, todo mundo pensa que não vai dar conta se acontecer. Então a gente, pode ficar sabendo de uma história próxima ou não próxima, de pessoas, de situações, que a gente olha e fala assim: "Nossa, não vou dar conta. Se isso acontecesse comigo, eu não ia conseguir passar por isso". Mas quando você está passando por isso, você não tem escolha, porque é a sua história, você não pode sair do caso, né. Eu falo, quando a gente entra de coadjuvante numa história, você pode permanecer, você pode escolher ir embora, mas da nossa vida a gente não tem a opção de escolher sair da experiência da nossa vida, e muitas vezes essa experiência ela, é permeada por situações que a gente não gostaria de viver, mas está vivendo. Então, a vida não pergunta pra gente, fala assim: "Ó, você tá afim de ficar doente? Você tá afim de ter sua vida ameaçada por uma doença grave?" Aí você fala: "Óbvio que não. Evidentemente que eu não quero passar por isso, evidentemente que eu não quero que ninguém da minha família ou das pessoas que eu amo passe por isso. Mas uma vez que isso está acontecendo, eu não posso cair fora, né. Eu também tenho o direito de passar por essa situação e não só sobreviver a essa situação, mas viver apesar e muitas vezes por causa da situação, né. Tem muita gente que tem um diagnóstico de uma doença grave, Helena, e se dá conta da beleza da vida exatamente por esse motivo. E torna a questão da doença um caminho de realização como ser humano, como pessoa inserida na própria vida e que faz a vida acontecer, apesar da doença, apesar dos tratamentos. Então, é assim que funciona. Sabe que você falou, e eu lembro quando eu li o livro da Ana Penido e do Gilberto Dimenstein, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, e eu fiquei muito tocada pela experiência do contato deles com você também, e como foi importante encontrar com uma médica que tivesse esse olhar diferente. E eu acho que isso que você falou de diante de uma doença grave, entrar em contato com a beleza da vida também, lembrar que a gente está vivo, e eles colocam isso no livro, né? Que saber de você, e até pelo o nome do seu primeiro livro, do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ele cita assim, nossa, uma médica que acha que a morte é um dia que vale a pena viver e ela está perto aqui cuidando de mim, então uma tranquilidade e como mudou isso no desenrolar da história deles. É, isso é uma coisa que a medicina tem pouco ainda, não? Eu acho que você tem isso muito de ajudar no treinamento de mais profissionais para ter essa visão, né? Essa capacidade profissional também ajuda na lida emocional, inclusive dos pacientes e dos familiares, não é? É absolutamente imprescindível, Helena,
para a gente ter condição de participar de um processo de adoecimento que inexoravelmente vai chegar no momento da morte, nós precisamos de conhecimento técnico e uma habilidade mínima de lidar com as nossas próprias emoções. Você precisa desenvolver algum grau de autonomia emocional para poder permanecer no lugar que você deve ocupar, que é o lugar de quem cuida. Então, eu participei da história de Gilberto, participo de muitas histórias, ocupando um espaço de presença, sem dúvida, porque eu falei assim: "Ah, mas você se envolve?" É óbvio, eu estou cuidando de seres humanos, eu também sou humana. Então, foi um grande prazer ter conhecido ele. Eu conheci ele há muitos anos antes dessa doença, eh, num evento onde eu estava na rua, era uma banquinha de rua onde eu prescrevia poesia. E ele passou lá na rua da Vila Madalena, né, e eu prescrevi uma poesia para ele. E ele ficou muito tocado com aquela que eu tinha escolhido. E depois, anos depois, aquela poesia fez todo sentido, porque ele se descobriu muito vivo e muito poderoso no contexto de adoecimento. Ele não se vitimizou por conta de ter um diagnóstico. Então, a grandeza dessas pessoas, quando elas se encontram, eh, assustadas, né, por conta de uma doença, que elas nunca viveram isso antes. Teve uma vez que ele me perguntou: "Mas eu não estou vivendo essas coisas aqui, estou querendo entender como é que eu vou agir, então tudo na minha vida eu sabia como planejar, tudo na minha vida eu sabia como resolver". Eu falei: "Pois é, a primeira vez que você morre. Você Sim. não morreu antes, é a sua primeira vez, é a sua estreia". Ele falou que, assim, essas respostas são mais difíceis de lidar. E eu disse: "Não é difícil de ser você, né, então você já sabe como você é, a você resta essa última experiência humana. Então a melhor forma de você viver esse pedaço da sua história é sendo você mesmo". Não tem muito outro jeito, né. Mas é difícil, assim, porque eu ri agora, aí eu ri e falei: "Nossa, mas coisa horrível dar uma risada agora". Mas eu falei: "Não, mas desperta, essa frase que você falou é a primeira vez que você está passando por isso, tem o inédito da experiência que a gente não tem como se preparar para ela, né, é Não, uma e vez ele que sorriu acontece". também, todo mundo sorriu Aham. no quarto quando eu falei isso, porque essa experiência ela não precisa ser, eh, uma tragédia, ela é dramática. Mas eu falo, a vida é uma comédia dramática. É assim. A gente, enquanto a gente for capaz de sorrir, de dar risada nos momentos em que a gente está vivendo algum perrengue, a gente consegue superar. Agora, quando a gente vira tragédia, aí não tem jeito, né? Aí paciência. Só restam as lágrimas de desamparo, de tristeza, de incompletude, de injustiça, um senso de injustiça, porque é comigo, né? Por que não com você? Qual quem como a pergunta que não quer calar para todo mundo, né, quem é você na fila do pão para achar que com você não vai acontecer? Lírio do Sim, campo, né, alecrim do sim. campo, não as Alecrim coisas dourado ali. que alecrim dourado, com você não vai acontecer, acontece. E aí o que que você faz quando acontece com você? Você compartilhou outro dia nas suas redes sociais uma história, uma conversa com um paciente, com o senhor R, que ele estava muito assustado e que você perguntou para ele do que ele tinha medo em relação à morte, se era antes ou se era durante ou se era depois. E ele falou que antes, e acho que o nosso medo é sempre do antes, né. E você deu uma resposta tão bonita, queria se você puder contar um pouquinho mais de como foi esse momento, eu fiquei bem tocada. Esse paciente eu conheci há pouquíssimo tempo, eu tinha conhecido primeiro os filhos, que eles marcaram uma conferência familiar para conversar sobre os passos, né, os próximos passos dentro do cuidado paliativo na condição de doença do pai, e depois comecei a acompanhar à distância, né, eu fazendo as orientações dele querer vir para casa, acabou indo para o hospital, e aí, como que a gente vai fazer para cuidar em casa? Aí fiz as orientações, aí tem a equipe toda que faz a implantação de um hospital em casa para a pessoa poder ficar no conforto do seu lar, né, passando por esses tempos que parecem aterrorizantes, mas eles podem ser muito bem cuidados em casa. E aí organizamos tudo, ele foi para casa. Só que ele foi para casa na madrugada que eu fazia aniversário no dia seguinte. E aí eles me ligaram de madrugada, porque ele não estava se sentindo bem, fiz as orientações e tal, ele acabou indo bem, dormiu bem. Aí no dia seguinte falei: "Não vai dar para eu ver esse senhor na semana que vem, eu vou ter que priorizar".
Aí lá fui eu, bela e formosa, no dia eu tinha me dado uma Aniversariante. folga no dia do aniversário, né? E aí eu falei, não vai ter jeito. Então fui lá visitá-lo, ele ficou todo assim, lisonjeado de eu ter ido no aniversário. Eu falei assim: ah, você é um presente para mim, né? Que você passou bem a noite, agora eu quero te conhecer. E aí foi essa conversa. Primeiro ele vira para mim e eu falei assim: como é que o senhor está se sentindo agora? Ele falou assim: agora eu estou ótimo, que a senhora chegou, eu estou muito bem, mas eu tenho certeza, a hora que a senhora for embora, eu vou passar muito mal. A gente riu muito. Você vê, tem leveza nas coisas. Ele estava super frágil, mas ele tinha conseguido voltar para casa. Isso tinha sido uma baita vitória. E aí ele só pediu para dormir, que ele queria dormir, que ele não estava conseguindo, ficava muito agitado. E aí eu perguntei, por que você não consegue dormir? Ele falou assim, porque eu tenho medo. Eu falei assim, mas tem medo do quê? Ele falou assim, medo da morte, doutora. Aí eu sempre faço essa pergunta, né? Que parte da morte? Porque a morte é uma coisa muito grande, né? Então é o antes, durante ou depois. Aí ele falou que eu quero antes. Eu falei assim, mas antes você tá vivo. Tá aqui, a gente tá cuidando, tá fazendo tudo para você ficar confortável, para ficar tranquilo. Vou te pôr para dormir hoje. Aí ele falou, ah, é verdade, né? Antes da morte eu tô vivo. Ah, não tem sentido eu ficar com medo. Eu falei, não tem. A gente tá aqui, tá cuidando. E aí ficou numa leveza a casa, né? A esposa ser para ir na feira. Uma vida, como ela é, né? A atividade dela era ir na feira. Foi na feira. Aí conversei com os filhos. Então, esse contexto de fim de vida inclui vida. As pessoas acham que não, assim, a pessoa está morrendo. Estar morrendo está vivo. E a morte é um evento que é simbolizado pelo seu último suspiro. Mas até que esse último suspiro chegue, você está respirando, você está na sua vida, né? E as pessoas acham que não, que já começou o velório, já quando falou assim, ah, a pessoa está morrendo. Só que não, né? Está Não. vivo, vivo e divertido e gostoso de cuidar. E chegou uma sensação boa, é isso? Eu não estava nessa cena, mas a hora que você contou, eu falei, nossa, que momento bonito que aconteceu ali entre eles. Isso que você falou da leveza, para mim fica muito. A gente esquece que tem umas coisas que a gente está sentindo, e que na verdade são essas coisas que a gente está sentindo que a gente experimenta, né? Essa leveza que a gente fica com ela no fim, ou fica com a angústia que a gente estava sentindo antes, com a preocupação e troca. E aí eu queria te perguntar sobre essa experiência que você falou de prescrever poesia, porque eu vi que você gosta muito de Adélia Prado também, que é uma poetisa que você gosta muito, e eu fiquei pensando, como prescrição, eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa que coloque mais a gente em contato com essa leveza, talvez, do que a poesia? Não sei. Eu acho difícil, assim, tem muita, eu acho que a arte coloca a gente nesse espaço. A música tem esse poder, muito. A música, ela, ela traz para a gente uma experiência de presença que nunca é experimentada em outro tipo de situação. Com a arte, assim, concreta, você experimenta isso, mas é um encontro, é um momento que você olha para a obra e desperta em você uma epifania ali, faz, nossa, né? E eu costumo dizer assim, quando você olha, por exemplo, Girassóis de Van Gogh, você não olha para aquela obra e fica pensando qual o número do pincel que ele usou, concorda? Você Concordo. não vai para a técnica, você não fala assim, nossa, como é que ele chegou nessa cor amarela? Você se depara com o que aquela obra feita, realizada, transforma a sua presença naquele instante do encontro. E a mesma coisa acontece para mim, o mais poderoso é a poesia e a música. Então, eu tive uma cura de um grande sofrimento meu com um verso da Adélia Prado. Aí depois que aconteceu isso comigo, eu falei, cara, isso é muito poderoso. Eu tinha uma crise danada porque lidar com pessoas nessa condição de finitude é algo que pode levar a gente para um estado de percepção do mórbido, né? Fala assim, nossa, Ana Cláudia, você é mórbida, você trabalha com pessoas morrendo, você faz visita domiciliar com a pessoa que está morrendo de câncer. Ai, mas que horror, você usa o seu conhecimento médico para salvar vidas? Não, você usa para você tratar as pessoas para que elas morram bem, que absurdo. Eu falei, bom, vai ver que tem alguma coisa errada comigo mesmo. Aí fui para terapia e dar terapia. Por que que eu, sendo uma pessoa divertida, feliz, gosto de coisas boas da vida, não fico só pensando na morte, 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 morte. E aí eu falei, tem alguma coisa errada comigo. E aí fui, então, terapia, 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 e um dia o Rubem Alves me apresenta a Adélia Prado. Aí eu fui procurar os livros dela,
E aí, num dos livros dela tem uma poesia que é um verso. A poesia chama Toada. Aí, o verso. Cantiga triste. 2 pontos. Pode com ela, é quem não perdeu a alegria. Me dei alta desta pauta da terapia. Eu só posso lidar com a cantiga triste do fim da vida, porque eu não perdi a alegria. Aí, a cura nas palavras, né? Então, aí eu falei assim, se a Adélia Parado curou a mim, que sou tão difícil de ser curada, né? Porque foi um perrengue lidar com isso a vida inteira. Aí eu decidi que eu ia prescrever poesia para as pessoas. A gente precisa mesmo. E eu acredito muito nessa cura da palavra, na cura da fala, do encontro, da gente falar, mas tem um treino de abertura, né? Para deixar isso chegar também. Como as palavras chegam até nós, né? Quando eu percebo isso, assim, que tem horas que uma obra de arte, como você falou, mexe tanto que a gente coloca umas barreiras, né? Aí, se bobear, eu tô pensando no pincel ali do Van Gogh, falando, não, vou pensar em qualquer Azar coisa seu. aqui, não isso daqui, para não sentir, né? Você Sim, fala, azar não, seu. Se você está preocupada com o pincel, é, sinto muito. você que não está se permitindo sentir, né? E eu acho que tem isso, assim, uma abertura para a sensibilidade, mesmo que venha a cantiga triste, a toada triste, mas tem a alegria sua também para balancear isso, isso é muito importante. Na música, quem é, né? Cláudia, eu fiquei curiosa, você falou da Adélia na poesia, mas na música tem alguma Na que é tiro e música eu queda, tenho assim? Lenine. Lenine ele tem um poder até se você tirar a voz dele, a música que ele compõe, não é normal aquilo. É o espaço que você vai assim, que você entra, eu entro na música assim, então eu vou para um lugar muito lúcido, muito iluminado dentro de mim quando eu escuto. Acho que Renato Russo para mim também é um cara que é o Renato Russo, ele tipo, ele acaba com muito câncer dos meus pensamentos, assim, o cara é muito quimioterápico, assim. Ele é muito potente. Mas eu vejo que o sofrimento, Helena, ele abre feridas na gente. E é pela ferida que a gente deixa entrar a luz. Como diz Rumi, tem uma coisa do Rumi que fala isso. De Rumi que fala que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E é por isso que as pessoas em sofrimento, elas são muito mais abertas para o poder de cura das palavras do que elas são quando elas estão aparentemente saudáveis. Então, quando você sofre, você se abre para essa experiência. Quanto mais você se defende do sofrimento, mais duro você fica diante, mais duro é você viver de fato. Então, infelizmente, é através do sofrimento que a gente acaba se tornando mais dócil ao aprendizado. Dificilmente você vai ter uma pessoa que busca o aprendizado só por curiosidade. É uma força, mas parece que ela não leva, a gente não deixa levar tão longe, né? A curiosidade. Ela tem uma barreira ali. Fiquei com uma curiosidade. Você fala muito dos domingos, e tem uma relação especial com esse dia. Como é? Por que um domingo é diferente ou pode ser diferente? Para mim, o domingo, assim, a escolha de domingo, na verdade, foi uma coisa que aconteceu a partir do sofrimento. Os domingos, na minha história, eram dias muito difíceis, porque eu tinha uma história de familiar, assim, só muda o endereço, né? Você sabe, né, Helena? Problema de Sim. família, né? Só muda o endereço, figurino, né? Mas, geralmente, os personagens são mesmo os mesmos. E os domingos eram muito difíceis. Então, era bom quando o domingo acabava, porque aí começava a semana, e a semana era o tempo que eu tinha até um próximo dia de sofrer. Depois o domingo acabou se tornando um espaço de pausa. E esse espaço de pausa, às vezes ele era vivido com ansiedade, porque a pausa, teve um tempo que pausa para mim era sofrer, porque aí eu tinha tempo de refletir sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento da minha vida, e eu não queria pausa, eu queria trabalhar direto para não precisar pensar. Mas aí as pausas aconteciam. E aí foi no tempo que eu decidi usar essa pausa para eu poder abrir os olhos da realidade que acontecia por dentro de mim. Porque fora estava difícil, mas e dentro? Precisava ser difícil? E aí foi o tempo que eu comecei a costurar de domingo, eu comecei a pintar de domingo. Era o tempo que eu podia escutar minhas músicas em looping,
porque eu adoro escutar música em looping. Eu falo assim, looping é muita coisa, assim. Se eu gosto de um prato, eu como o prato toda semana. Assim, Somos não duas, todo então. dia, mas assim, então é o dia do nhoque, aí é o dia do pudim de leite. Então eu vou em looping, as músicas também. Então eu podia escutar o dia inteiro uma música minha, era meu tempo, era meu espaço. E aí o domingo acabou se tornando as minhas férias. Domingo é minha aposentadoria. Domingo é a minha morte, onde eu posso renascer, assim, posso me recolher e aí iluminar no dia seguinte. Então ficou essa história, ficou essa brincadeira, né? Eu colocava nas redes sociais quando não era ninguém, assim, quando eu era ninguém, né? O filho do pão, assim, tinha, sei lá, tinha meia dúzia de amigos, assim. E o domingo acabou ficando engraçado, porque eu gosto muito de natureza, então tinha os domingos das inquietudes, aí tem aqueles bichos assim, tá frio, aí eu ponho tudo encapuçadinho, tem os domingos curiosos, eu fui colocando isso e eu percebi que as pessoas começam a se contaminar com a minha emoção. É muito legal, eu posto, depois eu vou dar uma seguidinha nas pessoas que curtiram, assim, as pessoas comentaram, aí eu dou uma exploradinha no perfil lá e vejo que as pessoas também colocaram uma coisa divertida no domingo. Então, já que a gente pode contaminar as pessoas com as emoções, não preciso fazer isso todo dia, porque não é todo dia é domingo. Então, a gente precisa saber que na vida você tem essa correnteza, e a correnteza sempre nos leva para um espaço melhor. E eu decidi colocar o espaço melhor uma vez por semana. Por que não? Por que eu tenho que esperar o fim da vida, a aposentadoria, as férias? Eu me Não precisa divirto ser tão muito. raro assim, né? Não precisa ser tão raro. Como diz o Lenine, a vida é rara, né? A vida é muito rara. Então, a gente precisa tornar esse espaço mais acessível à nossa realidade, né? Você pode escolher, você pode gostar de segunda-feira, de sábado. Eu recebo umas mensagens muito engraçadas. Teve um cara que mandou umas mensagens essa semana, falou assim, você despertou os domingos que estavam adormecidos em mim. Eu tinha esquecido que eu gostava de domingo. Eu falei, que Que legal, né? bonito. Fica, né? Eu tinha acho que um pouco isso com a segunda-feira, que era um dia que parecia um pouco diferente, e aí acabou que o Jornada da Calma eu escolhi de segunda-feira para ele ir pro ar. E eu acho que eu nunca, não tenho nenhum dia que eu gosto tanto quanto segunda-feira. Tá bom. Você fala, por quê? Por que que a gente não pode, né? E hoje para você tem isso, muita gente que te segue, te acompanha, que te lê, que participa dos cursos, ter essa vida mais acompanhada de espectadores, fica sempre nessa chave confortável do estamos aqui contagiando e fazendo o bem para mais pessoas, ou tem horas que é pesado também, Ana? A gente escolhe o que é pesado pra gente, né? Nós temos essa liberdade. Eu escolho o que não é. Embora eu sempre tive muita clareza da responsabilidade que eu tenho em relação às pessoas que se inspiram, mas isso sempre foi assim, não é agora que está diferente. Agora tem mais gente que se inspira. Muitas vezes eu tenho a impressão de que existe uma Ana Cláudia na cabeça das pessoas que não existe, né? Uhum. Mas tudo bem, cada um escolhe imaginar o que pode imaginar, o que precisa, enfim. Tem a responsabilidade, eu cuido muito, né, dessa responsabilidade, então, às vezes eu tô muito brava, eu vou fazer uma postagem, eu deixo para postar mais tarde. Mesmo assim, eu saio com uma postagem indignada, e porque também as pessoas têm que lidar com a indignação de um ser humano, né, porque não é só as coisas fofas, né. As coisas Uhum. elas têm que ser de verdade, elas podem ser divertidas, elas podem ser duras, elas podem ser amorosas, emocionantes e também indignadas. É um tempo que propicia a indignação. Quem não se sente indignado tem algum problema que precisa tratar em terapia, né, porque tem um problema sério, inclusive. Mas não é uma coisa que me incomode, porque eu sei o espaço, eu sei escolher e preservar o espaço que diz respeito a só minha consciência, meu momento, e nesse ninguém invade, porque quem decide isso sou eu. Sim.
Sim, essa possibilidade de escolha que você lembra é muito importante. Eu acho que a gente tem que ouvir isso muitas vezes para sempre lembrar que a gente tem essa possibilidade de escolha. Mas como pessoa que te acompanha, eu já tinha te mandado uma vez uma mensagem, Ana, falando, eu quero muito te entrevistar, mas eu falei, nossa, ela deve receber tantas mensagens, ela nunca vai ler essa mensagem que eu mandei no Instagram, acontece, mas que bom que isso aconteceu hoje. Mas como pessoa que te acompanha, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que você compartilha e inspira. Eu acho que eu já pensei muitas coisas te observando, vendo como você cuida, e eu acho que o cuidado é muito forte, e eu acho que todos nós podemos cuidar. Os médicos, claro, profissionais de saúde, mas também a gente cuida de com quem a gente está conversando, a gente cuida da gente mesmo, das sensações, e eu aprendo muito te observando, e foi um prazer te ouvir mesmo. Queria te agradecer demais pela presença aqui. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Essa coisa do mandar mensagem, né? Eu falei assim, eu espero que as pessoas fiquem felizes de ter mandado a mensagem. Sim. Porque eu não tenho quem gerencia o meu Instagram, Ana Cláudia, é meu mesmo. Ninguém tasca, ninguém põe a mão lá. Tem o da doutora, que tem a divulgação dos cursos e tudo mais, e é um perfil que é um pouco mais profissa, assim, né? Mas o meu é meu mesmo. Então cai no limbo das solicitações de mensagem. E aí eu às vezes, quase todo dia eu consigo responder uma meia dúzia. Mas aí é quando coisa. Deus quiser, né? Eu vou ali na sorte. Mas aí eu espero que as pessoas que mandaram fiquem felizes de terem mandado. A energia do afeto sempre chega, independente da gente ter lido ou não. Então, eu te agradeço pelo carinho aí. Que bom que a gente se encontrou. Que bom, que bom. Foi gostoso de escrever a mensagem, eu tinha acabado de ler o livro e falei, nossa, que emocionante, a gente precisa conversar. Mas eu aprendi isso, assim, ó, que o afeto que a gente sente chega na outra pessoa e que as coisas acontecem no tempo delas também, e acho que era hoje que a gente tinha que conversar. Então, obrigada pela generosidade de estar aqui. Um grande beijo, espero que seja a primeira de muitas conversas. Tomara, muito prazer. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui hoje no Jornada da Calma, que o seu domingo tenha sido bom, que a sua segunda seja boa hoje também, e se não tiver, que a gente escolha de novo. Obrigada pela confiança, a gente se vê na próxima semana, um beijo, tchau.